Todos nessa noite. Gente, muito bom estar aqui. Como estão todos nessa noite? Muito bom estar aqui conectados juntos nessa noite de injeção de liderança. Sejam bem-vindos a todos que estão conectados. Bem-vindos a todos que estão conectados. Em São Paulo, Brasil. Boa noite. Boa noite, família. Senti muitas saudades de vocês. Buenas noches a todos os que estão acá em Buenos Aires. Me encanta que podemos hacer esta noche, no solamente como es usual nuestra noche de inyección de liderazgo para los líderes de equipo o líderes de grupos de conexión, sino que hemos invitado a todos nossos voluntários. Geralmente nós temos as nossas reuniões de injeção de liderança para os líderes de grupo de conexão e para os líderes de equipes no final de semana, mas nós permitimos que todos os nossos voluntários pudessem estar presentes para que a gente possa estar conectado e criando uma nova versão, talvez não tão formal, também não é como uma noite de DNA, mas nós podemos estar aqui conectados e continuar falando a respeito de liderança e seguir conectados durante essa temporada. É algo muito importante e nós vamos continuar fazendo. E enquanto nós estamos em quarentena, noite de DNA e noite de injeção de liderança, para continuar com essa conexão comigo e com toda a nossa equipe, e não somente aos domingos e nas noites de DNA. Mas muito obrigado a todos vocês que estão conectados nesse momento. Eu estou aqui em minha casa em Buenos Aires e em sua casa também em Buenos Aires. Está o Nato Anacondia, pastor de campus na nossa igreja aqui. E aí, Nato, como estão todos aí com você? Como vai você, Cris? Como vai a sua família? Estamos muito bem aqui na quarentena, como todos, confinados em casa. Mas graças a Deus, a família está bem, passando um tempo junto com meu filho Liam. Muito bom, muito bom. Daqui a um momento você vai falar primeiro, mas nós queremos dar as boas-vindas para as outras pessoas, mas sabemos que daqui a pouquinho você vai traduzir de português para o espanhol para todos que estão conectados em Buenos Aires e Monterrey, mas vamos dar um minuto para praticar. Rafa, você pode dar um oi para todo mundo. Como você vai? Igreja, tudo bem? Como estamos em Monterrey? Como estamos em Buenos Aires? Aqui está maravilhoso, aqui em São Paulo, na nossa quarentena. E eu vou falar um pouquinho mais rápido para ver se o Nato consegue me acompanhar um pouquinho mais rápido, né, gente? Um pouquinho mais rápido. Muito bem. Muito bom. Gosto muito. E também nós temos conectado aqui junto comigo, lá de Monterrey, no México, nosso pastor de campus, o Steven Richards. Si creyera que esto es la Como anda iglesia. por aí? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por acá? Como estamos? Tudo bem por aqui? Mas isso é mal? Não sei se eu poderia falar dessa forma ou não, mas melhor não. O espanhol não funciona muito bem lá. Luego hablamos con ella, pero todo muy bien por acá. Estou muito bem por aqui, contente. Como decía Nato, ¿no? Disfrutando Assim, la familia más que nunca, pasando más que da mesma maneira que o Nato, passando bastante tempo com a família, tendo um tempo maravilhoso com a família e seguindo adiante com tudo. Muito bom. Então, isso é o que vai acontecer essa noite para todos vocês que estão conectados. Eu tenho pedido para cada pastor de campus para compartilhar por 8 minutos cada um alguns pensamentos de liderança para essa época, especialmente para nós como equipe continental. Mas o que eu gosto muito durante esse período de quarentena e nessa situação é que, como passando por algo negativo, ainda podemos experimentar algo positivo. E toda crise é uma oportunidade para novas oportunidades. E o que eu mais gosto nessa situação é a união que nós estamos vendo na nossa igreja num nível continental.
É obviamente que a oportunidade que a gente teve com a Lúcia de poder conectar com toda a igreja em cada final de semana, eu e a Lúcia pregando nas 3 reuniões da mesma forma. Muito obrigado àqueles que estão em São Paulo, por fazer a igreja muitas das vezes com legendas, mas entendem que essa época e que essa estação requer, e não há nenhuma queixa, mas mais e mais pessoas se conectando com a gente. E eu gosto muito disso, isso me impressiona bastante, dessa conexão continental, porque nós tentamos cultivar isso desde o começo, quando começamos, porque a verdade é que nós somos uma igreja em várias cidades, não importando as pequenas diferenças culturais, mas nós estamos aqui com uma visão continental. E é por isso que uma noite como essa é extremamente importante, porque nós precisamos continuar focados naquilo que é importante. E nesse momento, como nós temos falado em muitas ocasiões, a conexão, nós podemos estar separados de conexão, mas estar mais juntos do que nunca. E a conexão pastoral de liderança que nós temos com as pessoas que chamam a Hillsong de casa é muito importante. Eu e a Lucy, nesses tempos, como em qualquer momento, não podemos pastorear a cada pessoa na nossa igreja, mas através da nossa equipe nós podemos em cada cidade, todos vocês que estão conectados, se hoje nós temos todos os nossos voluntários conectados nesse Zoom, nessa conexão por YouTube, literalmente teremos aproximadamente 1.500 pessoas conectadas. E através de cada voluntário, através de cada membro da nossa equipe, eu e a Lúcia podemos pastorear a nossa congregação, porque isso se trata de valores que acontecem numa cadeia que alcança cada pessoa, que chama Hillsong de casa. E por isso que noites como essa é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conectado. Nós não vamos tomar muito tempo, mas nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. E eu queria que não seja somente eu falando, mas também os nossos pastores falando também aqui nesse momento. Vou pedir para o Nato começar falando de sua perspectiva como pastor de campus para a nossa equipe em Buenos Aires, mas também num nível continental, para que você possa compartilhar nesse momento uma equipe tão maravilhosa que a gente tem o privilégio de liderar. Sim, muito obrigado, Cris, muito obrigado, Lucy, pela oportunidade. E eu gosto muito dessa oportunidade única, para que a gente seja como uma igreja. Certamente pela primeira vez nós estamos nos vendo dessa forma, como uma igreja continental aqui online. Mas o Cris falou com a gente para que a gente pudesse compartilhar por 8 minutos aproximadamente. E é algo que eu quero compartilhar, que eu aprendi bastante durante esse tempo, durante essa quarentena. Existe algo que a gente sempre fala a respeito em casa, que todos nós somos líderes em alguma coisa. 3 coisas que eu aprendi a respeito de liderar em outro nível nessa temporada, para quando termine essa quarentena a gente possa estar melhor do que nunca. Que a gente possa estar mais forte espiritualmente, mais forte no nosso relacionamento com Deus. E como dizemos, uma crise para Deus é uma oportunidade para que a gente possa avançar, para que a gente possa levar o seu amor a um novo nível, experimentar a Deus de uma forma diferente. Isso é o que nós cremos. Isso é o que nós cremos. Você quer aprender a tocar violão com todo o meu coração durante essa temporada. E rapidamente, 2 João, como você tem prosperado em tudo, continue a prosperar e ter boa saúde. Algo que eu tenho pensado nesses dias, nessa quarentena. Como eu disse antes, todos nós lideramos algo. Tudo vai depender do resultado de como nós lideramos, de como nós passamos toda essa temporada.
E ouvindo tudo que o Cris comentou e pregou durante essa temporada, e tudo aquilo que eu tenho meditado também, João diz que nós temos que prosperar em tudo, em todas as coisas, prosperar também no nosso interior. E 3 coisas que nós precisamos liderar na nossa alma e deixar a nossa alma crescer e florescer. E nós vamos, através dessa estação, fortalecendo aqui dentro para que a gente possa continuar muito mais forte depois dessa estação. E o primeiro ponto é que nós temos que liderar os nossos pensamentos. Nesse tempo eu escutei algo que me disseram que estava escrito num diário, dizendo que esse tempo é um tempo de grande depressão, maior número de ansiedade. Existe uma linha que eles podem ligar e conversar, mas as pessoas estão tendo mais tempo para pensar do que nunca. E quando nós temos tempo para pensar, é natural que a gente pensar alguma das coisas que não são boas, tudo aquilo que a gente não tem, tudo aquilo que falta, tudo aquilo que não está dando certo. Mas a Bíblia está dizendo que aquilo que eu quero te encorajar é o que nós estamos pensando. Em Mateus 15:11 diz o que contamina a pessoa é aquilo que entra pela boca. Não é aquilo que entra pela boca, mas as palavras que saem da sua boca. Então, o que nós estamos pensando? O que nós temos permitido entrar na nossa mente? O problema não é o que passa pela nossa mente, é aquilo que a gente fala. Isso é aquilo que contamina a gente. Muitos pensamentos, muitas coisas passam muito rápidas, mas nós precisamos ter o controle sobre aquilo que a gente diz. A gente talvez não tenha o controle daquilo que a gente pensa, mas naquilo que a gente pode falar. E nós temos que controlar aquilo que sai através das nossas bocas. Vamos liderar através da nossa boca. Vamos liderar da maneira que nós pensamos, daquilo que está em nosso coração, porque no meio de uma crise, numa situação que é muito ruim para muitas pessoas, crise econômica, enfermidade, em meio de grande pressão, passe o que passar, as nossas palavras sempre precisam ser de vida. As nossas palavras sempre precisam ser de vida e sempre pensarmos em Deus, que Deus é um Deus que tem o bom para as nossas vidas, para cada uma das pessoas que nós lideramos, e nós temos que manter as nossas palavras não de acordo com com a situação que está ao nosso redor, mas através da palavra de Deus, que Deus vai continuar nos ajudando, vai estar conosco por cada momento. E isso que vai ser o que minha boca vai falar, e que meus lábios vão declarar, que Deus é bom, que Deus está conosco. Então, no momento da situação difícil, quando tudo estiver difícil, complicado, nós vamos pensar corretamente e continuar declarando as coisas corretas. O ponto número 2 é que nós precisamos liderar o nosso tempo. O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos? Se você sair dessa quarentena e não tiver aprendido algo, talvez seja essa questão de falta de tempo. O problema certamente não é a falta de tempo, porque Deus pode falar conosco durante esse tempo, e nós podemos investir esse tempo. Onde nós estamos investindo o nosso tempo? Estamos usando para aprender, para crescer, ou estamos usando para ver séries da Netflix? Existem muitas séries boas, mas existem formas que nós podemos investir o nosso tempo para que quando essa quarentena passar, a gente possa ser pessoas que continuam a crescer, pessoas que vão estar mais maduras, mais fortalecidas, com mais fé do que nunca. Agora, isso depende de nós mesmos. Deus já decidiu nos abençoar. Nós precisamos liderar o nosso tempo de maneira correta, investir mais do que nunca, orar, buscar a Deus e escutar coisas que vão nos edificar e não coisas que vão nos deixar para baixo, mas sempre focar nas notícias daquilo que é a palavra de Deus, que vão nos levantar. Então vamos investir no nosso tempo nisso. E por último, temos que liderar as nossas prioridades. Aquilo que eram prioridades para a gente 6 meses atrás não são mais as prioridades hoje.
aquilo que a gente não gostava, aqueles planos de sair e viajar, as prioridades estão completamente diferentes. Porque hoje a nossa prioridade é sair, dar um abraço nos amigos, se juntar com as pessoas, voltar a ter igreja de forma física, no Teatro Coliseu em Buenos Aires. A Bíblia diz que Deus usa tudo para o nosso bem. Talvez não gostaria que isso estivesse passando, mas Ele pode usar isso para estarmos mais fortalecidos do que nunca, para ter mais fé do que nunca. É um momento, nesse momento eu creio que Deus falou muito ao meu coração, que a gente precisa manter aquilo que é importante sempre no centro de todas as coisas. O que é importante tem que permanecer como importante nas nossas vidas e manter as coisas importantes como prioridade. E nisso nós temos que liderar. Como igreja, o que é importante é amar a Deus e amar as pessoas. E cada princípio de liderança que podemos aprender tem que apontar a isso. No final do dia, não nos lideramos a nós mesmos, mas lideramos para Ele. Então, tudo que importa é amar, ajudar as pessoas, estar com eles. E o que nós precisamos fazer durante essa quarentena? É liderar os nossos pensamentos, liderar o nosso tempo e liderar as nossas prioridades. Então, Cris, muito obrigado por esse tempo que nós estamos juntos. E nós vamos sair dessa melhor do que nunca, porque esse é o melhor que nós temos. É uma oportunidade grande que nós temos para passar tempo com Deus, passar tempo uns com os outros. E vamos juntos, Cris. Muito bom, Nato. Foi muito bom. Nós vamos continuar dessa forma. Vamos, nesse momento, ouvir do Rafa lá no Brasil. E todos que estão em Monterrey e Buenos Aires, vamos experimentar aquilo que São Paulo experimenta todos os finais de semana. Uma vez mais, a nossa igreja brasileira, muito obrigado a todos. Vocês são número 1. Número 1 igreja em todo o Brasil, é verdade. A igreja número 1 no Brasil todo. Você pode falar. Vamos lá, Rafa. Fala, Deus. Cris, o seu português está incrível, cada dia melhor. Estou impressionado com o seu português. Mentiroso. Não, muito. Eu não sei quem ensina português para você, mas quem ensina português para você é um bom professor. Netflix. Mas como o Cris falou, né, a gente, nessa estação de isolamento, que é uma estação nova para todos nós como líderes, é uma estação nova para todos nós como pessoas, e é muito importante a gente pensar na nossa liderança, não somente no contexto da igreja, mas também no nosso contexto da nossa liderança pessoal, né? O que nós somos como líderes ao nível pessoal, nós impactamos e levamos isso para a igreja, como o Nato falou, né? Como a gente lidera os nossos pensamentos, como a gente lidera o nosso tempo, como a gente lidera nossas prioridades, isso pode levar a gente ao nível pessoal e como igreja a um outro nível. E quando o Cris falou pra gente, pediu pra gente compartilhar os pensamentos, eu lembrei de algo que tem tocado muito no meu coração, no meu plano de leitura bíblica. Eu tenho agora, terminei os 5 primeiros livros da Bíblia, estou indo agora para o livro de Josué. E é lindo a gente ver a jornada de liderança dos líderes da Bíblia através das diferentes estações que nós vemos nesse início, né, da jornada do povo de Deus. E eu queria compartilhar algo que me chamou muita atenção com relação à jornada de Moisés. A jornada de Moisés pessoal e também, consequentemente, como líder do povo de Deus. E lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, fala quando Deus apareceu para Moisés e ele fala assim, Êxodo no capítulo 3, versículo 7, disse ainda o Senhor, certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus redatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. São nomes muito lindos para você que está procurando nome para o seu filho aí, né? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu também vejo a opressão
com que os egípcios os estão oprimindo. E é lindo a gente ver que essa jornada de Moisés com Deus refletia o chamado que Deus tinha para a vida de Moisés. E a gente vê que Deus, quando ele chama Moisés por uma razão muito específica. Ele chama Moisés para liderar o povo através de uma nova estação que estava por vir. O povo era escravo no Egito, e aí Deus encoraja Moisés, chama Moisés, eu preciso que você lidere o meu povo através de uma estação. E na nossa vida, Deus nos chamou para nós sermos líderes de estações. O povo estava numa estação, agora numa nova estação, Moisés, então ele lidera o povo naquela nova estação. Eu não sei se você às vezes fica lembrando de uma estação que passou, ou de uma estação que estava. A verdade é que as estações da nossa vida mudam, e a gente está numa nova estação, e Deus nos chamou para liderar nessa nova estação que a gente está. E eu fico pensando, quando Deus ele se encontrou com Moisés, Deus não falou para Moisés das 10 pandemias que ele ia enfrentar antes de sair do Egito. Deus não falou para Moisés do mar que ele ia ter que abrir, da rocha que ele ia ter que jorrar água. Deus chamou Moisés para liderar. E quando Deus nos chama para liderar, Ele nos dá capacidade para liderar através de todas as estações. Seja na nossa vida pessoal, eu não sei se talvez você está atravessando uma estação de dor. Deus te lidera e te leva a liderar essa estação de dor. Talvez uma nova estação no seu casamento. Talvez você está tendo filhos. Deus vai te capacitar a liderar essa nova estação. Deus é um Deus que nos chama para liderarmos estações. E a segunda coisa que me chama a atenção nessa trajetória do povo no Egito, saindo do Egito, é que quando o povo sai do Egito e entra no deserto, que a princípio era uma estação ainda não estava na terra prometida, a gente vê como Deus usa a estação do deserto para levar um povo a outro nível. E o segundo pensamento que eu senti no coração é que Deus não desperdiça estações. Nenhuma estação é melhor que a outra, elas têm características diferentes, e em cada estação Deus nos leva a aprender coisas novas, a realizar coisas novas. E eu amo a gente ver que é na estação do deserto que Deus dá a lei para o povo, aquilo que ia guiar a forma como eles viveriam na terra prometida. É na estação do deserto que Deus traz mais detalhes sobre a aliança com o povo. Então, a estação do deserto foi uma estação de criatividade e inovação, onde eles puderam trazer leis que não existiam antes. E se a gente olhar para a lei, representava o cuidado de Deus com o povo. A lei era como que o povo ia viver melhor uns com os outros. A lei representava o cuidado uns com os outros. E a gente vê a aliança de Deus, que também que eles receberam os detalhes do deserto, representa o amor de Deus com o povo. Então, é lindo a gente ver que essa estação é uma estação de nós como igreja, estamos cuidando das pessoas de formas novas, estamos inovando a nossa forma de alcançar, de cuidar as pessoas. E o deserto, a estação que nós estamos, seja lá qual for, ela é uma estação onde Deus vai usar a gente com novas estratégias, que a gente vai inovar para poder cuidar, para poder amar as pessoas como nunca antes. Então, Deus não desperdiça nenhuma estação da nossa vida. Essa é uma estação na nossa vida pessoal, como o Nato falou, onde nós podemos crescer, onde nós podemos aprender coisas novas, e onde, igreja, nós estamos estabelecendo novos padrões de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, que vai nos levar para um outro nível. E último pensamento que eu olho para essa jornada de Moisés e Deus, a jornada pessoal e a jornada dele liderando ao povo, é que Moisés ele estava constantemente em situações de isolamento. Moisés ele subia para falar com Deus sozinho no monte. Moisés ele ficava em uma constante situação de distanciamento das pessoas e mais perto do povo. E eu amo que no capítulo 24 fala quando Deus estabelece a aliança dele com Israel. Diz assim, Deus chama Moisés para subir ao topo do monte, e diz que Deus fala com Moisés lá no topo do monte, e no versículo 3 diz: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor. O que eu amo nessa estação é que tudo se trata das pessoas. Às vezes, como líderes, como Moisés estava numa situação de distanciamento e de isolamento, mas tudo ainda continuava a ser sobre as pessoas. Nessa estação de isolamento, eu sei que muitas das nossas equipes estão fazendo coisas novas, a gente está
procurando em resolver as coisas de uma forma diferente para que as coisas continuem acontecendo, mas tudo continua a se tratar de pessoas. Mais do que nunca, tudo se trata das pessoas que nós estamos alcançando, das pessoas que nós estamos liderando através dessa estação, das pessoas que nós estamos trazendo criatividade, inovação. Então, mais do que nunca, Deus é um Deus que nos chama para liderar através das estações, seja na nossa vida ou na nossa liderança da igreja. Deus é um Deus que não desperdiça estações e, mais do que nunca, tudo se trata de pessoas. Amém. Muito obrigado, Rafa. Hubo um problema em uns minutos de tu mensagem. Muito obrigado, Rafa. Teve donde alguns se cayó problemas la em conexión um minuto ou a outro Nato da traducción. sua mensagem, que caiu a conexão no momento que o Nato estava traduzindo. Saiu somente em português, parecia o descende na Argentina. Mas muito bem. Por lo menos no promocionamos algo y fuimos otra cosa. Intentamos. Pelo menos a gente não está promovendo algo e fazendo outra coisa. Na verdade, só falhou a nossa conexão aqui, mas muito obrigado por liderar as estações. Nós temos muito do que aprender a liderar através da mensagem de Moisés. E nesse final de semana, quando eu pregar no domingo, eu vou falar um pouco a respeito de quando os espias foram ver a terra prometida. Mas muito obrigado pelos seus pensamentos e por compartilhar, Rafael. Eu entendi em português 85% daquilo que você falou. Muito bom. Mas agora nós vamos tentar entender esse mexicano. Nato também vai traduzir o mexicano de Steven, para que ninguém reclame. Mas Steven, aí em Monterrey, você é um gênio. Esse domingo a gente completa um ano, primeiro aniversário em Monterrey. Quem pensaria que a gente celebraria dessa maneira? Mas nós teremos um pequeno foco aí no domingo. Te entrego o microfone para que você possa compartilhar. Muito obrigado, Cris. Eu gostei muito de tudo aquilo que o Nato e os 85% que eu pude entender do Rafa. Aqueles 15% que eu não entendi, não tem problema esses 15%, mas eu creio em tudo. Que tem algumas ideias assim, maravilhosas compartilhadas de autoliderança. Porque liderança começa quando nós começamos a liderar a nós mesmos, os nossos pensamentos, o nosso tempo, o talento, o tesouro, tudo aquilo que Deus nos confia. E primeiro nós precisamos aprender a liderar a nós mesmos. E existem 3 decisões que durante essa pandemia, creio que eu tenho visto necessário a eu tomar essa decisão. São decisões de autoliderança. E a primeira é que eu não vou me apegar às tradições, mas eu vou me apegar às convicções, porque as tradições mudam muito. E tudo, se qualquer coisa, nesse momento, todas as nossas tradições estão mudando. O nosso cotidiano tem mudado. Tudo aquilo que nós estamos fazendo na quarentena tem mudado muito. Fazendo um Insta Live, fazendo uma festa, uns aniversários, quando estamos junto com as pessoas. Mas as tradições estão mudando. E a maneira que a gente tem feito a igreja mudou muito, mas tudo tem mudado. Mas eu creio que nem tudo tem mudado, porque as nossas convicções permanecem, as nossas convicções é aquilo que pode nos ajudar numa temporada de tanta mudança quanto agora. Então, e isso vai nos ajudar a nos manter firme que durante as transições as nossas emoções podem falhar, mas as nossas convicções vão nos sustentar. Minha esposa sabe que às vezes as pessoas não se sentem tão motivadas, porque é algo motivacional, é emocional, mas nós não devemos nos apegar às nossas emoções, mas sim às nossas convicções, e continuar avançando, participar do reino de Deus, daquilo que Ele está fazendo, continuar amando as pessoas, e essas convicções me mantêm forte, me mantêm firme. E se a gente tem cultivado tradições, as convicções, se eu dependia da igreja para permanecer firme,
Agora está sendo revelado que agora eu posso cultivar as conexões, porque não importa a maneira que nós fazemos as coisas, porque o método pode mudar, mas nós podemos continuar com as nossas convicções. E outra coisa que eu tenho visto, e uma decisão que eu tenho tomado, que segue sendo a minha responsabilidade, aquilo que está sobre a minha responsabilidade, aquilo que está comigo, segue sendo a responsabilidade. Não é o momento de deixar a responsabilidade de lado durante esse tempo. Então, muitas coisas têm mudado, mas algo que o Chris menciona com bastante frequência, que na nossa cultura, que a gente tem ouvido e aprendido, é que a meta não é a meta. Muitas vezes a gente fala sobre uma meta prática, que a gente vai fazer esse número de reuniões em tal horário, e assim que a gente vai começar ou terminar, mas a meta não é meta, a meta são as pessoas. É criar um espaço onde as pessoas podem se conectar com Jesus. O prático são apenas ferramentas que vão nos ajudar a levar a essa meta. E essa segue sendo a nossa responsabilidade. Agora, mais do que nunca, as pessoas necessitam se sentir amadas, as pessoas necessitam estar... que elas possam saber que tem pessoas que se lembram delas, que cuidam delas, que muitas vezes que a gente pode se conectar com as pessoas através de uma mensagem de texto, de uma ligação, e ao invés de pensar quem vai... Às vezes a pessoa fala assim, será que alguém vai me chamar? Será que alguém vai entrar em contato comigo? Mas esse é o momento que a gente pode mostrar que a igreja está junto com essas pessoas, que nós estamos junto com elas. E essa é a nossa responsabilidade, porque no final do dia, se nós estamos em contato com a nossa família, com seu pai, com sua esposa, seu filho, seus amigos, muito bom, mas nós temos a responsabilidade de levar o amor de Jesus Cristo aonde quer que nós estejamos. E os frutos do Espírito Santo precisam se mostrar aonde quer que nós estejamos. Então, eu quero que isso seja a minha responsabilidade e não deixar que isso seja algo que eu possa deixar de lado por causa dessa transição que nós passamos. Então, isso tudo é fruto do Espírito Santo de Deus. Algo prático que eu tenho que lembrar. Muitas coisas que eu quero ver em minha vida, que não é simplesmente algo que eu possa tocar no interruptor e de repente ter uma fé. É algo que a gente precisa cultivar, é algo que a gente precisa, como a parábola das virgens com as lâmpadas que estão aguardando pelo noivo. Então, os 5 não tinha o óleo mantendo o fogo aceso. Agora, se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Se é algo que depende de mim, de manter a presença do Espírito Santo, de servir a Ele, Deus vai manter essa chama acesa. Por que eu não estou de bom humor? Por que eu não estou querendo conectar? Por que eu não estou motivado? E nós precisamos acender as lâmpadas das nossas vidas rápidas, seguir buscando o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, é o nosso ajudador, e aquilo que nós necessitamos nesse momento, nós necessitamos do Espírito Santo. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele, com certeza. Estaremos preparados para tudo. Sim, nós não sabemos do dia de amanhã, mas Deus nos dá a graça para seguir adiante no dia de hoje. Muito bom, Gênio. Muito obrigado. Como estão? É muito estranho nossas reuniões. Muito diferentes. Às vezes um dia a gente estranha mais uma coisa do que outra nesse período de reuniões online, mas gostaria que todos ficassem aqui por mais um tempo, não desconectem, porque a gente pode permitir que as pessoas façam algumas perguntas nesse momento, mas eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que eu gosto muito, o que os meninos têm comentado no nível de autoliderança, liderança pessoal, tomar responsabilidade, é praticamente por nossas vidas, de uma forma prática para as nossas vidas,
durante esse período. Se você está conectado a essa transmissão, é porque você é um líder na nossa igreja. Talvez você está pensando, eu não lidero nada, eu sou um voluntário. Mas no momento que você levantou a mão para servir as outras pessoas, essa decisão te fez um líder. Não é um título, não é uma posição, mas essa decisão de servir aos outros e de preparar a mesa dentro da nossa igreja para que outros possam se sentar na mesa e receber tudo aquilo que Deus tem para eles. Então, por isso, a liderança pessoal é muito importante durante esse período. E é algo que nós necessitamos entender durante esse período, que nós somos filhos de Deus e também como líderes, porque o mais importante é ser filho de Deus em relação àquilo que nós fazemos quando servimos, mas nós não podemos viver durante esse tempo, viver e operar com uma mentalidade de vítima. Uma mentalidade de vítima sempre vai limitar a nossa liderança. Uma mentalidade de vítima sempre vai limitar a bondade de Deus que quer fluir através das nossas vidas. Uma mentalidade de vítima sempre vai limitar o nosso serviço. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos vivendo, que às vezes para uns é um pouco mais fácil, para outros um pouco mais difícil, mas a gente não pode deixar que uma mentalidade de vítima nos governe, porque nós somos filhos de Deus. E como os membros dessa equipe continental, Deus nos deu uma responsabilidade de liderar ao povo. E uma vítima somente só vai liderar outros a se tornar uma vítima. A mentalidade de vítima não pode nos controlar nesse momento e não pode guiar as nossas emoções. Por isso que eu gosto muito do que o Steven falou, porque muitas coisas mudaram, mas as nossas convicções permanecem. Nesse momento, são os momentos para liderar, para viver, para servir, para edificar conforme as nossas convicções. Isso era tudo que eu gostaria de compartilhar. E agora eu vou entrar mesmo naquilo que eu gostaria de compartilhar. Eu escrevi para algumas pessoas que... Nessa manhã eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas que eu tenho aqui no chat. E me tocou o Salmo 40, que eu copiei e compartilhei alguns versículos de Salmo 40. E desde aquilo que eu li nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com a nossa equipe em Salmo 40, do versículo 1 ao 3. Tem muitos outros versículos. Tem 17 no todo, você pode ler depois disso. Mas Davi descreveu isso do 1 ao 3. Com paciência, esperei que o Senhor me ajudasse. Esperei com paciência no Senhor e Ele se firmou em mim. A Lucy falou com as mulheres na Sisterhood. Na quinta passada, mencionou a respeito e ela mencionou a respeito dos olhos do Senhor que estavam fitados em nós. E Davi está reforçando essa verdade. Davi diz que com paciência esperei no Senhor e Ele se firmou em mim. Ele me sacou do poço de desespero. E outra tradução diz que me sacou, me tirou de um poço da morte, me tirou de um poço de desespero, colocou os meus pés sobre a rocha firme, e à medida que eu caminhava, não à medida que eu estava esperando ou estagnado, mas à medida que eu caminhava, me estabilizou. Eu gostaria de simplesmente compartilhar alguns pensamentos desses versículos que tem a ver com
tudo aquilo que os meninos compartilharam hoje. Eu gosto de ouvir de todos eles, um após outro, por causa dessa equipe maravilhosa continental que Deus nos tem dado. Cada um com a sua personalidade, sua forma de comunicar. Eu gosto muito, é muito impressionante. A gente vê a diversidade, a multiforme graça de Deus. Nós não estamos levantando clones, mas nós estamos levantando líderes para que cada um possa entrar naquilo que Deus tem para eles. Com paciência, esse versículo diz, com paciência esperei no Senhor. E esses momentos não é um momento para que a gente possa deixar que a ansiedade possa assumir as nossas vidas. Nós temos que abraçar a realidade. Existem níveis distintos de restrições nas 3 cidades representadas nessa conversa. São Paulo não tem as restrições que nós temos em Buenos Aires ou Monterrey, mas no apartamento onde está o Rafa existem 4, 5 pessoas, porque eles podem estar lá, sair de suas casas nesse momento. A restrição em Monterrey é bem diferente, mas nesses últimos dias se ajustaram bastante. E quase agora em Monterrey estão nos mesmos níveis que nós estamos na Argentina. Mas nós não podemos deixar que a ansiedade, que a preocupação e o temor, como preguei no domingo passado, esteja governando em nossos corações. Mas eu gosto muito que o salmista diz que com paciência esperei ao Senhor, sabendo que Ele vai me ajudar. Nossa liderança nesses tempos requer paciência. Eu vou ser sincero, minha esposa que está aqui escutando, ela está numa sala diferente. Talvez ela diga um forte amém para isso, mas eu não sou um homem muito paciente. Aí eu digo amém. E nesses tempos, a minha liderança requer paciência. Por isso que eu não estou tomando decisões rápidas, não estou me apressando para fazer algumas coisas, para responder algumas perguntas com o nosso staff, com a nossa equipe, porque não é um momento para nos apressarmos em certas áreas com as decisões que nós precisamos tomar no nível continental, liderando a nossa igreja. Então nós precisamos entender que nós precisamos esperar em Deus e não deixar que a ansiedade nos leve a estar mal. Nós temos que deixar que essa paz que passa todo entendimento possa estar nos nossos corações, porque dentro de nós, porque nós sempre vamos transmitir, aquilo que acontece nos nossos corações sempre vamos transmitir aos outros. O que é aquilo que você tem transmitido para as outras pessoas, outros voluntários nesse momento? As pessoas não necessitam escutar de um tipo de liderança que está ansiosa, uma liderança sem paciência. O salmista disse, ele escreveu esse salmo no meio de tempos difíceis, no meio de estar sendo perseguido pelo rei Saul, no meio de ter outras pessoas que queriam o matar. Ele escreve com paciência, eu aguardo no Senhor, porque dele vem a minha ajuda. E como líderes, nós temos que liderar nesses tempos com paciência. E nós temos que entender que aquilo que há em nós sempre fluirá de nós. E por isso eu vou te perguntar, o que você tem transmitido às pessoas da nossa igreja que tem contato com você durante essa época? É muito, muito importante. Mas depois ele disse, e ele ouviu o meu clamor, ele se focou em mim e ouviu o meu clamor. É isso que eu gostaria de comunicar. Ponto número 1. Não tenho pontos, mas quem sabe seja esse o primeiro de 4 pensamentos. O foco dele está em nós, e ele escuta o nosso clamor para que o nosso foco esteja nos demais. E a gente possa ser a resposta ao seu clamor. Eu vou dizer mais uma vez. O enfoque de Deus está em nós e Ele escuta o nosso clamor para que o nosso foco como líderes possa estar nos demais.
e a gente possa ser a resposta ao clamor dessas pessoas. A liderança não é algo egoísta. Liderança é algo generoso. Por isso que nós não podemos operar e liderar com uma mentalidade de vítima, porque uma mentalidade de vítima não te levará a liderar com paciência. Irá transmitir, lamentavelmente, o incorreto a outras pessoas. E como pastor, como líder, eu entendo muito bem que Deus, se tem um foco em mim, eu não preciso focar em mim, porque Deus se preocupa por mim, eu não preciso me preocupar por mim mesmo, porque eu creio, porque é uma convicção minha, como mencionou o Steven, porque uma pandemia não vai mudar as minhas convicções. Ele é a minha fonte, Ele é a minha paz, Ele é tudo que eu necessito. E porque Ele está focado em mim, como líderes, nós precisamos estar focados nos demais e ser a resposta ao clamor deles, porque liderança não é algo egoísta, é algo generoso. Por isso, como já disseram todos os meninos, nós temos que ter certeza que, como membros da nossa equipe continental, que nós estamos tocando as pessoas da nossa congregação com uma mensagem, com uma ligação, com uma comunicação, convidando as pessoas a formar parte de grupos de conexão. Por quê? Porque o nosso foco está nas pessoas da nossa igreja, porque como os líderes, o foco de Deus está em nós. Então talvez o foco de Deus nessas pessoas sejam através de nós, mas uma liderança egoísta vai focar em si mesmo ao invés de focar nas outras pessoas. E através dos líderes, na estrutura que Ele coloca na igreja, porque isso foi ideia de Deus, o foco é para que a gente possa responder às pessoas é através das nossas vidas, e é por isso que nós não podemos operar com uma mentalidade vítima, e temos que crer com todo o nosso coração, que se Deus foca nas nossas vidas e escuta o nosso clamor, nós podemos focar nas outras pessoas e ser resposta ao clamor dessas pessoas. Em segundo lugar, no versículo 2 diz, me tirou do poço de desespero, me levantou do poço da morte, é o que comunica outra tradução. E meu segundo pensamento é esse, pensando a nível de liderança, a partir desse salmo, Ele nos levanta para que a gente possa levantar os outros. Ele nos levanta para que a gente possa levantar os outros. Nesses momentos, meu amigo, nós temos que ter a certeza de que, como equipe, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, focando nas outras pessoas, sendo a resposta ao clamor das outras pessoas, que tudo aquilo que nós fazemos, o que disse Nato, não somente no que pensamos, mas também naquilo que nós falamos, que a gente possa utilizar palavras que levantam as pessoas, mandar mensagens que levantam as pessoas, fazer chamadas que levantam as pessoas, pregar mensagens que levantam as pessoas, fazer grupos de conexão que levantam as pessoas, reuniões de voluntários que levantam as pessoas. Levanta a perspectiva, levanta o ânimo, a mentalidade, a visão, levanta a fé, as expectativas, porque a nossa responsabilidade como líderes no reino de Deus que Ele tirou a mim mesmo do poço de desespero para que eu pudesse ser, com a minha liderança e com a minha fé, pudesse levantar as outras pessoas. As pessoas, quando se conectam com vocês, elas se levantam ou elas são colocadas para baixo? A cultura da nossa casa é sempre levantar as pessoas. Nós pregamos de tal maneira que levantam as pessoas, que aponta a algo mais, que crê por mais. E Deus, quando Ele nos tirou do poço do desespero, e como Ele foca nas nossas vidas, escuta o nosso clamor, o nosso foco deve estar nos demais, nós precisamos ser a resposta no clamor dessas outras pessoas. E com tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse momento, é levantar as pessoas.
através da nossa liderança. Em terceiro lugar, e ele continua dizendo, me tirou do poço de desespero e colocou os meus pés e firmou os meus pés sobre um solo firme, sobre a rocha firme. Colocou os meus pés sobre a rocha firme. E à medida que eu caminhava, me estabilizou. Ele nos plantou em um terreno firme, diz outra tradução. Ele nos plantou em um terreno firme. Todos nós precisamos ser um terreno firme para que outros se plantem. E esse é um versículo chave para a cultura da nossa casa. No Salmo 92, que diz que plantados na casa do Senhor, nós vamos florescer nos atos do Senhor. As pessoas não vão se plantar se não puderem florescer. E nos momentos que nós estamos vivendo, nós sabemos que o fogo de Deus está sobre nós. Ele nos levantou e nos plantou em um solo firme, em um terreno firme. E nós temos que cultivar um terreno firme para que outros possam se plantar também. E à medida que juntos seguimos caminhando, nós vamos estabelecer, nós vamos nos estabelecer, vamos nos estabelecer em outro nível. Porque a nossa responsabilidade para uma pessoa virtualmente é cultivar um terreno firme, que é o fundamento, que o fundamento é o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, onde as pessoas poderão se plantar. Existem muitas pessoas que se conectam nas nossas reuniões, que estão recebendo ao Senhor, e nós temos que ter certeza de que porque Deus nos levantou e nos plantou num local sólido, num local firme, que a gente também possa seguir com a nossa liderança e o nosso serviço, cultivando esse lugar para que outros também possam se plantar e possam transformar as suas vidas que estão sendo totalmente sacudidas por essa situação, poderão encontrar-se em um local firme, um local de amor, um local onde nós refletimos e representamos a cultura do reino de Deus. E em último lugar, segue o Salmo e diz no versículo 3, me deu um novo canto, uma canção de adoração para Deus. Muitos verão que isso e ficarão impressionados, colocarão a sua confiança no Senhor. E o meu último pensamento é esse: Ele mudou o foco dos nossos corações e nós podemos mudar o foco dos corações de outros. O salmista está dizendo, porque Ele me escutou, eu esperei nele, respondeu ao meu clamor, me levantou, me posicionou em um local firme. Então Ele me deu uma canção nova para entoar. Ele mudou o meu foco. Então, em outras palavras, eu não vejo mais minhas preocupações, eu vejo a Ele, e por isso eu adoro Ele. E quando Deus foca em nós, responde às nossas orações, o nosso clamor, e usar para que nós focamos em outras pessoas e sermos respostas ao clamor de outras pessoas, nós podemos levantar as outras vidas, e para que eles possam estar plantados num local firme, nós podemos mudar o foco das suas mentes, das suas vidas, ajudando a trazer essa transformação para que possam colocar o seu foco no poder, na majestade do nosso Deus. E é a nossa responsabilidade como líderes, meu amigo. Eu vou ser sincero com você, estou falando a nossa equipe, a equipe que Deus a mim e a Lúcia o privilégio de liderar e pastorear. Eu tenho escutado a tantos pastores durante esse tempo sempre pregar coisas ruins, pregar lixo, chamando todo mundo, o mundo todo a se arrepender, mas da maneira incorreta, porque
porque senão as pessoas vão ao inferno, porque isso é o castigo de Deus para a humanidade, mas eu não sei que Bíblia que eles estão lendo. Por isso que nós, como líderes, como membros dessa equipe, temos que ter a certeza de mudar o foco das pessoas, que o Evangelho não são notícias ruins, que o Evangelho são boas notícias para todos. Então, quando nós lideramos de tal maneira que nós somos generosos, que nós focamos nos outros, queremos ser as respostas para as necessidades, queremos que nossas vidas levantem aos demais e nos posicionem numa terra firme. O foco de suas vidas vão mudar e suas vidas vão dar glória e honra a Deus, porque entenderão que Deus não está enojado com a vida deles, mas que Deus está encantado com a vida deles, e é por isso que nós temos uma grande responsabilidade. Muitos verão isso e ficarão impressionados e colocarão a sua confiança no Senhor. Meu amigo, as pessoas nesse momento, com a nossa liderança, não podem colocar a sua confiança na Hillsong, nem nesse momento e nem em nenhum momento. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Por isso que nós não lideramos a nós mesmos, nós lideramos a Ele, porque isso não se trata de nós, isso somente se trata dele. Assim que apliquemos tudo que nós escutamos nessa noite de cada um dos meninos, aquilo que eu acabei de compartilhar também, tudo aquilo que nós estamos fazendo como igreja nesses momentos, vamos pastorear, vamos liderar a nossa gente. E quando voltarmos a ter reuniões presenciais, isso vai a um outro nível. Temos que aproveitar essa oportunidade. Não vamos esperar a voltar àquilo que era, porque o mundo não vai voltar a ser o que era. Mas vamos voltar a um novo normal. Um novo normal. Muitos têm falado a respeito de um novo normal, mas o novo normal se espera daqui 6 meses ou 1 ano. E se nós podemos aplicar tudo aquilo que nós temos ouvido dos nossos pastores de campos, podemos carregar com esses pensamentos e a nossa liderança, para que quando chegarmos ao novo normal, Deus vai nos surpreender. Quantos me dizem amém? Eu quero ver aqui nos chats. Eu gostaria, Steven, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. E vamos terminar em 10 minutos. 10 minutinhos.